E como vocês estão? Vamos lá na aula prometida pela minha pessoa, né? Aula sobre o tema coronavírus e outras grandes epidemias ao longo da história. Como muito me conhecem, sou professora Ana Cláudia Lima, da Rede Municipal de Educação e da Rede Estadual também. Não tem como falar no coronavírus e não nos deportarmos para o período da história mundial denominado de Idade Média. Esse período ele vai ter o início em 476 d.C., com a queda do Império Romano, e ele vai findar em 1453 com a queda de Constantinopla. O período da Idade Média é um período que durou quase 1000 anos. Por esse motivo, ele foi dividido entre duas grandes fases. A primeira fase é denominada de Alta Idade Média e a segunda fase de Baixa Idade Média. Nós temos características distintas diante das duas fases. Esse período é exclusivo da Europa. Só que nós temos características diferentes, por quê? Durante a Alta Idade Média, você vai encontrar um momento de quê? Das invasões bárbaras, de um processo de ruralização, de um domínio da Igreja Católica, né? Você vai encontrar também nesse período da Alta Idade Média, né? Como era muito rural, foi necessário, então, uma invenção para poder trabalhar na terra. Ou seja, foi a invenção do arado, do arado bem desenvolvido para aquela época, a invenção dos moinhos, né? E você também vai encontrar um sistema denominado socioeconômico chamado de feudalismo. Feudo é terra, ou seja, nessa Alta Idade Média, a terra era a principal riqueza daquele período. Posteriormente, você terá o quê? A Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o momento da transição em que a Europa sai do período das características feudais e passa para a fase mercantilista. Por que mercantilista? Mercantilista vem de mercado, vem de comércio. Só que por que houve essa mudança? Estava existindo uma expansão populacional. Ou seja, as cidades medievais estavam crescendo, os aglomerados estavam ocorrendo. Então, para que eu pudesse vender aquilo que estava sendo produzido na Alta Idade Média, toda aquela riqueza que estava existindo nos campos, foi necessário, então, montar feiras medievais. O que são feiras medievais? Foca aqui, por favor, nessa imagem aqui. Essa feira medieval é a mesma que está nessa imagem aqui. Por que eu reforço essa imagem? Uma certa vez, tem mais de 10 anos isso, eu estava dando aula para o 6º ano de uma escola lá na Barra da Tijuca e eu perguntei a um aluno do 6º ano o que ele estava entendendo sobre essa imagem. Ele respondeu o seguinte: eu estou achando uma bagunça. Eu falei assim, ó, você está no caminho certo. Por que você está no caminho certo? De fato, gente, as feiras medievais, elas estavam se desenvolvendo através de um ambiente muito insalubre. O que significa isso? Aqui vendiam-se, você podia vender carnes, você vendia tecido, você tinha diversão, você tinha tudo que você imaginava nesse local, né? Você pode perceber aqui. Ou seja, por que vai existir, Ana Cláudia, esse fluxo de mercadorias e esse fluxo populacional? Existia um processo, uma grande expedição denominada de cruzadas. O que seriam cruzadas? Cruzadas eram movimentos militares organizados pela Igreja Católica para expulsar os muçulmanos da Terra Santa, certo? E essas cruzadas ocorriam de forma a atender os anseios da Igreja. Além disso, muitas mercadorias chegavam até a Europa através das grandes embarcações. Com isso, a Europa não tinha estrutura nem para o surto populacional, nem para suportar a insalubridade das embarcações que estavam chegando. Gente, o que vai acontecer numa feira como essa? Vai ter consequências. Vai ter as consequências nas quais nós visualizamos hoje. Feiras dessa forma, com um crescimento populacional, onde a Europa não esperava. Todos esses aglomerados vai possibilitar, no futuro, o quê? A denominada epidemia.
Epidemia esta que vai ser denominada de peste negra. Uma das 3 características que possibilitam o fim da Idade Média. Porque o fim da Idade Média, ela ocorreu devido a 3 fatores: guerra, fome e a peste negra. A peste negra, ela vai dizimar grande 1/3 da população europeia, tá? Por quê? Porque não tinha como evitar. Não que não existisse cientistas ou médicos, até existiam, mas eles não conseguiam fazer o controle dessa grande epidemia, certo? Então, agora, essa abordagem toda aqui, falando sobre a Idade Média, foi para você entender um pouquinho por que as epidemias acontecem, né? Porque há sempre fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias a todo momento. Tudo isso, se não for tratado devidamente, vai surgir no final uma consequência negativa. Vem para cá agora mostrar a grande consequência da atualidade, aquilo que tem nos ferido, né, a cada momento do dia, certo? O Covid-19 chegou até nós, né? Iniciou-se na China, certo? O Covid-19, que é o coronavírus. Covid porque de corona, né? Porque o vírus é muito semelhante a uma coroa. Vírus de doença descoberta em dezembro de 2019, exclusivamente na China, onde hoje dizem que já está mais amenizada, certo? Hoje o grande surto da epidemia vai acontecer na Itália, certo? Mas hoje, chegando ao Brasil, nós temos algumas medidas tomadas pela Organização Mundial de Saúde, tomada também pelas autoridades governamentais, pode ser da cidade, do estado, de cada, ou até da questão federal também. Você vai ter os informativos, os panfletos nos quais os professores podem trabalhar tanto aqui em língua portuguesa, em matemática, em história e geografia, como eu falei, porque é uma doença que vai sair do continente asiático. Eu tenho aqui a Europa, tenho a África, tenho a América do Sul, tenho a América Central e tenho aqui a América do Norte, certo? Ou seja, uma doença que hoje está em mais de 20 países do mundo, que ainda não há uma cura, não há uma vacina para detê-la. O que você entende? No momento desse, você pensa, tem que pensar de forma intelectual, racional, para não atingir o seu emocional. Você vai falar o seguinte: além dessa epidemia que hoje nós temos aqui, a China já conviveu com a síndrome respiratória em 2004, aguda grave, certo? Foi um surto mundial na China em 2002, tá aqui. Ela conviveu com a gripe aviária, né? Que todos sabem que tiveram que ser mortas muitas aves devido ao contágio que podia se propagar. A Europa sofreu aqui, lá no século XIV, século XV, século XV nem tanto, século XII, século XIV, século XIII, século XIV, sofreu com a peste negra, né? E só que depois disso, a Europa também sofreu com outras epidemias. Nós podemos falar a varíola, que foi erradicada em 1980. A varíola chegou a matar, no século XVIII, mais de 400 mil europeus, né? E o total de vítimas da varíola foi mais de 500 milhões. Graças a Deus já está erradicada. Nós temos a cólera, que em 2017 ela volta aqui para a Ásia, ó, aqui no Iêmen, abaixo da Arábia Saudita, né? E ela vai também atingir a Grã-Bretanha, né? E, obviamente, essa doença também não tem ainda uma forma de evitar, uma forma de cura. Nós temos também aqui o ebola, né? Uma epidemia na África Central, né? Desde a década de 60. Em 2018, 2019, ela atingiu o Congo, matando mais de 3 mil pessoas. E nós temos aqui no Brasil também a dengue e a gripe suína, certo? A gripe suína tem esse nome não por causa que foi transmitida pelos porcos, não tem nada a ver. Ela tem os genes semelhantes a doenças que atingem os porcos lá na América do Norte. Então você tem uma conjuntura de doenças, né, de epidemias que atingiram e assolaram o mundo e que tiveram soluções.
né? Ou seja, o governo, aquela que não foi erradicada, o governo tenta o quê? Controlar. Ou seja, não é difícil para nós controlarmos o Covid, porque nós temos consciência, nós temos intelectualidade, nós podemos lutar para que o Covid possa desaparecer. Mas para isso tem que ser sem parar os meios de informações através da Organização Mundial de Saúde para nós, para que ninguém possa ser atingido, para que as pessoas não espalhem esse vírus para todo mundo, né? E como sempre, eu tenho um rap para terminar essa aula de forma conscientizadora, né? Não de forma brincando como eu tenho o hábito de fazer, mas de forma que vocês se conscientizem e que vai chegar até a vocês de forma de contato pessoal. Você diz assim, o rap é vencendo a batalha. Em meio à pandemia, não posso estagnar. Senão a mente pira e depois só vai falhar. É crise econômica, o caos é social. Mas o alunado estudando traz moral. O passado foi, ele não vai voltar. Se continuar lutando, as notícias vou te dar. Vem, 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 vem. Vem com a conscientização. Se eu me proteger, eu vou salvar toda a nação. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.